O plenário pode votar esta semana os destaques ao projeto que permite à Petrobras negociar com a iniciativa privada a exploração de campos do pré-sal. A gente conversa agora com a repórter Dini Moraes, que acompanha as votações no plenário Ulisses Guimarães e tem aí todos os detalhes. Dini, boa noite. Será que nesse clima de Copa do Mundo, festa julina ainda, será que os deputados conseguem votar essa e outras propostas que estão na pauta? Dini, boa noite. Boa noite, Jaciene. Boa noite a todos que nos acompanham agora ao vivo na TV Câmara. A gente ainda tem uma coisa para acrescentar ainda de dificultador aí nessa questão. As eleições, né? A proximidade das eleições. A gente está a 3 meses das eleições, então as articulações para as candidaturas e como vão ser as campanhas estão todas acontecendo nos bastidores. Isso também influencia na queda do quórum aqui na Câmara dos Deputados na hora de fazer as deliberações no plenário Ulisses Guimarães, né? E é um consenso entre os líderes partidários. Está cada vez mais difícil conseguir o quórum, justamente por causa de todos esses compromissos fora daqui. A gente já viu essa dificuldade aí nessas semanas aí, né, Dini, que se passaram aí uma certa dificuldade também, né, já para conseguir o quórum, né? Exatamente, e os líderes partidários, eles dizem muito que agora em diante, de agora até o recesso do meio do ano, lembrando que também estamos a 2 semanas do recesso parlamentar, né, de julho, provavelmente serão colocadas pautas mais consensuais, se bem que na pauta oficial, como você mesma já disse, só tem projeto meio polêmico. O primeiro deles é essa questão da Petrobras, né? O que é esse projeto? Ele permite que a Petrobras repasse para a iniciativa privada o direito de explorar 3 bilhões e meio de barris de petróleo e gás na camada pré-sal, numa área que seria exclusiva da Petrobras e com uma tributação exclusiva da Petrobras, que por exemplo, paga menos royalties do que nos outras formas de exploração do pré-sal também. Então é vantajoso para uma empresa privada pegar esse nicho aí que seria da Petrobras, esses 3 bilhões e meio, porque vai pagar, por exemplo, menos royalties, que era um sistema chamado cessão onerosa, né, um regime chamado cessão onerosa, que só foi feito para a Petrobras. E esse projeto ele permite que a Petrobras repasse esse direito para outra empresa, uma empresa privada. É um projeto bem polêmico, ele já foi aprovado, já teve o texto principal aprovado, já teve, inclusive, alguns pedidos de mudança no texto também já analisados pelos deputados, só que ficaram faltando os últimos, são 3 ainda que faltam na fila, e um deles, inclusive, diz que esse direito que a Petrobras tem de extrair lá 5 bilhões de petróleo, de barris de petróleo lá do pré-sal, com essa condição vantajosa, não pode ser repassada para outra pessoa, ou seja, inviabiliza o projeto se por acaso viesse aprovado. Ou seja, os deputados ainda precisam concluir a votação dos destaques, né? Como você falou que são 3. Justamente. E são os pedidos que os partidos fazem para modificar o texto, é o que a gente aqui tecnicamente chama de destaque, bem lembrado, Jaciene. Agora, todos, como eu disse, os líderes acham difícil articulações para votar assuntos polêmicos, né? A gente, inclusive, pode ver o que alguns deles falaram a respeito dessas próximas votações que vão acontecer até o recesso. Vamos dar uma olhadinha? Vamos lá. Vai reforçar o caixa do governo, que está precisando realmente de recursos para os investimentos, tanto na área da saúde, educação e na área da infraestrutura. Mas nós temos um complicador que para o Nordeste a questão dos festejos juninos e os festejos de São Pedro, que só vão terminar lá para o dia 2 de julho. Então aí nós vamos ter aí um tempo muito curto, entre 2 de julho e 17, para votarmos essas matérias. O semestre acabou aqui na Câmara, felizmente ou infelizmente. Se a gente for olhar, tem muitos temas que são ruins para os brasileiros, são ruins para os trabalhadores, são ruins para os agricultores, que é melhor não votar. Então, quando se fala desses temas que são polêmicos, por exemplo, a questão de trocar nome de fitossanitário, de agrotóxico, etc. e tal, umas pautas que não somam, que não melhoram a vida de ninguém. Na minha avaliação, são mais 2 semanas nessa casa, um esforço grande por parte dos presidentes da casa, tanto do Senado como da Câmara, mas eu diria que a safra que era para ter sido feita já foi colhida. Precisamos acertar a pauta da Câmara até o início do recesso, que é meados do mês de julho. Temos ainda a LDO, temos outros projetos para serem votados. Então o presidente Rodrigo Maia está atento a isso tudo. Há também as movimentações da pré-campanha eleitoral. Tudo isso cria um quadro de dificuldades
para avançar matérias, e por isso que umas vão e voltam, como, por exemplo, o projeto, que é um projeto de lei complementar, precisa de 257 votos favoráveis das regras para a criação de novos municípios. Pois é, Dini, além desses destaques, a gente tem aí outra matéria, outra proposta aí que também é polêmica, que diz respeito à Eletrobras, né? Exatamente. É um projeto que permite a venda de distribuidoras da Eletrobras nas regiões Norte e Nordeste. Mas, assim como essa questão do petróleo, também não tem consenso nenhum entre a bancada governista e os partidos de oposição. Então, promete dar uma longa discussão. Agora, a ideia é pelo menos começar a discutir esse assunto, porque, lembrando, para ele ser colocado em votação no plenário, ele primeiro precisa ter autorização para ser votado lá, ou seja, a chamada urgência, né? Então, precisa ter que a urgência aprovada e depois que vai ser discutido de fato o conteúdo, que seria a votação de mérito. Então, são duas votações até se chegar realmente a ser votado. E, olha, a oposição não é favorável a esse projeto, então pode render boas discussões aí. A gente também tem um trechinho de deputados falando sobre isso. Vamos ver? A expectativa é de que haja pelo menos o debate. Se não for possível se colocar de votação, se debata, mas é um assunto difícil de ser aprovado nesse momento. É uma pauta complicada. Você sabe que as geradoras de energia, assim como as distribuidoras de energia, têm uma dificuldade muito grande hoje de conseguir sobreviver. Essas que são hoje ativos do governo federal, elas já foram ativos do governo do estado, dos governos estaduais, de diversos governos estaduais. A União encampou e passou para a responsabilidade do sistema Eletrobras. Nós já tiramos de pauta todo o sistema Eletrobras, mas eles querem agora vender as distribuidoras. Evidentemente que nós vamos debater, mas para nós da oposição, nós não votaremos em matéria que retire direitos. Segundo, jamais as privatizações. Nós estamos às vésperas de uma eleição. Por que tentar votar essas matérias que não trazem qualquer benefício para a sociedade brasileira? Pois é, Dini, além desses assuntos aí, tem outras propostas na pauta do plenário? Tem sim. A pauta do plenário, ela está vindo, na verdade, com alguns assuntos que vêm sendo colocados oficialmente na pauta de votações do plenário há algum tempo, e como são temas alguns polêmicos, eles vêm se arrastando até que se haja um momento propício para ser votados, né? Por exemplo, entre esses assuntos está aquele projeto que traz regras para a criação ou desmembramento de municípios. É um projeto que precisa de quórum qualificado, ou seja, ele precisa de pelo menos 257 votos favoráveis. Então é um quórum, precisa de ter um quórum alto no plenário para ser colocado em votação. Um outro projeto que também segue essa mesma linha é aquele que torna obrigatória, na verdade já inclui, né, automaticamente todos os brasileiros no chamado cadastro positivo. Esse cadastro, esse histórico de crédito dos brasileiros, ele já existe desde 2011, mas hoje, como é que funciona? Hoje você pede para entrar no cadastro. E esse projeto ele quer o contrário, que todo mundo seja incluído, quem não quiser é que peça para sair. Pra você ter uma ideia, Jaciene, esse projeto ele foi aprovado há 2 meses, o texto principal dele. Só que 10 pedidos de mudança foram feitos, ou seja, 10 destaques, né? Sim. Foram feitos pelos partidos. E esses destaques não foram votados até hoje, justamente por falta de quórum, falta de entendimento e até uma possível dúvida se ele será realmente aprovado ou não, ou se as mudanças vão desfigurar realmente o projeto ou não, né? A votação precisa ser concluída para o projeto seguir adiante, né? Ele precisa de quórum qualificado, né? De pelo menos 257 votos favoráveis em cada votação. Ou seja, então, maioria absoluta, né? É uma votação difícil. Agora, temos ainda também previsão aí para a sessão do Congresso Nacional, né, Dini? Terça-feira à noite, isso mesmo. Foi convocada a sessão do Congresso Nacional. A princípio, para terminar, 2 vetos que foram destacados semana passada, ou seja, eles foram separados para serem votados 1 a 1, né, pelo painel eletrônico, vendo como cada parlamentar vai se posicionar a respeito deles. Um deles trata de passar para a União uma estrada que liga o Rio Grande do Sul a Santa Catarina, e o outro trata de benefícios para o setor de informática, né? Quanto que as empresas do setor
setor precisam gastar para conseguir ter desconto em impostos. Então, esses dois assuntos serão os primeiros a serem votados. Mas também tem previsão de votar também mudanças na lei orçamentária. A gente ainda não sabe quais são especificamente essas mudanças, porque não tem o projeto ali na pauta do Congresso Nacional, mas está previsto também lá, porque está dizendo que pode ser votado também. Tá certo, Dini. Muito obrigada pelas informações. Até mais, Jaciene. Até mais.